dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo o 3º capítulo de Daniel. Agora, nesta época, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e ele era o maior de todos os reis, provavelmente que já vivi, e ele conquistou Jerusalém. E ele leva alguns cativos judeus entre os jovens, muitos deles na idade medíocre ou final da adolescência. Eles tinham inclinação científica. Ele os leva de volta à Babilônia para treiná-los para ajudá-lo a construir seu império. Muito parecido com os soviéticos e os americanos após a Segunda Guerra Mundial, eles levaram cientistas alemães. Lembro-me de que um deles era Wernher von Braun, que fez uma grande contribuição ao poder militar americano. E lembro-me de sentar com Wernher von Braun pouco antes de ele morrer. Estávamos em um banquete em Los Angeles, no Century Plaza Hotel. E minha esposa e eu estamos à mesa com ele, e o conhecemos há muito tempo. E ele nos contempla como intelectualmente, ele chegou a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não apenas pela fé somente, mas ele se convenceu de que havia um Deus. E isso o levou a estudar a Bíblia e o Novo Testamento. E ele chegou a conhecer Cristo como seu Salvador. Agora, entre os cativos de Nebuchadnezzar, havia vários homens jovens judeus de topo. 4 deles são nomeados nesta passagem: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles foram disciplinados em todos os caminhos dos babilônios para que pudessem ajudar, enquanto Nabucodonosor expandia seu império para se tornar o maior império do mundo naquela época. Agora Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego conheceram a disciplina assertiva cedo. Porque, como já ouvimos na escritura que foi lida para nós por John Wesley White, eles se recusaram a comer da carne do rei e beber do vinho do rei, porque a carne do rei era oferecida a ídolos e eles sabiam que era contra a lei de seu Deus. Agora eles estavam a 1.500 milhas de casa. Quem saberia? Quem se importaria? Mas eles sabiam que Deus estava observando, e quando jovens, eles se dedicaram e se comprometeram totalmente a Deus. Agora Daniel tinha tido um sonho. E ele chamou os astrólogos, e os soothsayers, e os cientistas, e todas as outras pessoas, e disse: diga-me qual é o sonho. Nabucodonosor teve o sonho, e eles disseram: bem, conte-nos o sonho. Ele disse: não posso te contar o sonho, não consigo lembrar-me, mas isso me incomoda. Conta-me. Se não me contares, ele disse, vou te fazer em pedaços. Bem, cara, isso realmente os fez estudar e trabalhar e tentar encontrar a resposta. Mas eles disseram: não podemos contar-lhe, a menos que nos conte o sonho, não podemos interpretá-lo. E então Daniel chamou um dos guardas para ele, e ele disse: eu posso interpretar o sonho. Deus o revelou para mim, meu Deus o revelou. E ele foi ver Nabucodonosor e disse: não mate todos os astrólogos e os sudestes e os sábios da Babilônia. Eu te contarei o sonho e o interpretarei. Ele disse: o que você sonhou foi o sonho de uma grande estátua, e tinha uma cabeça de ouro, e seu peito e seus braços eram feitos de prata, e suas coxas e estômago eram feitos de bronze. Tinha pernas de ferro e pés de barro, misturado com ferro, ou ferro misturado com barro. E Nabucodonosor disse: isso mesmo, Deus revelou a você. Agora, qual é a interpretação? E então Daniel interpretou e disse: você, Senhor, é a cabeça de ouro. Você é o maior império, o maior rei que já viveu. E então diminuirá até o fim da história. E então virá a pedra cortada sem mãos e esmagará a imagem, e ela cairá cambaleando. Em outras palavras, Deus disse a Daniel que todos os impérios do mundo algum dia falharão e somente o reino de Deus sobreviverá. E isso foi isso, mas esse é o 2º capítulo. Agora chegamos ao 3º capítulo. A outra imagem. Nabucodonosor tornou-se muito poderoso, muito egoísta, como homens de poder costumam ser. E então ele decide que construirá uma estátua para si mesmo, uma grande imagem, 99 pés de altura, feita de ouro. E ele chama milhares de seus súditos de muitos países do Oriente Médio para virem à planície de Dura. E lá ele diz: eu quero, quando vocês ouvirem o som da trombeta e ouvirem a música tocar, e virem as bandeiras chegando e virem a marcha dos soldados, eu quero que todos vocês se curvem e adorem a imagem. E se vocês não fizerem, eu vou jogá-los em chamas de fogo, e vocês serão queimados.
Você vê força. A falsa religião não hesita em usar a força. A Bíblia ensina que Satanás é o Deus deste mundo. Ele é o príncipe e poder do ar. Ele é o príncipe deste mundo. E ele usa a força para fazer as pessoas acreditarem em coisas estranhas. E estamos vendo a força usada por grupos religiosos hoje em todo o mundo. À medida que as tensões estão aumentando em uma escala tão rápida que não conseguimos acompanhá-las. E temos visto até nos últimos dias coisas acontecendo que nunca sonhávamos que aconteceriam, mas estão acontecendo. E parece que o mundo está correndo loucamente para a Terceira Guerra Mundial, e a Terceira Guerra Mundial será o Armagedon. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando. Posso ouvir o batimento dos cascos deles. E a menos que nos arrependamos e nos voltemos para Deus, eles virão com toda a sua guerra, destruição, fome, doenças, morte e o inferno que eles trazem consigo. Ele ordena que adorem a imagem. Mas Cristo também foi convidado a adorar a imagem. Ele foi convidado a se curvar e adorar o diabo em Mateus 4. Mas Jesus não discutiu, ele não debateu. Ele disse: está escrito. Tudo o que ele fez foi usar a palavra de Deus. É por isso que é importante memorizar passagens na Bíblia. Porque ele apenas usou isso como uma arma. E ele disse: adorarás o Senhor teu Deus, somente nele servirás. Deus disse no primeiro mandamento dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Jesus disse em Mateus 6: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Essa é uma escolha que cada pessoa nesta sala terá que fazer. É uma escolha que toda pessoa que assiste pela televisão terá que fazer. É uma escolha que cada um de nós tem que fazer entre curvar-se às coisas deste mundo que são malignas e erradas e curvar-se diante do Deus verdadeiro e vivo. E as imagens que Satanás convoca os jovens a se curvar hoje: orgulho, luxúria e muitas outras coisas. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego reprimiram seus desejos em situações de tentação e disseram: não nos curvaremos à imagem. Agora Nabucodonosor poderia destruir o corpo, mas não a alma. E Jesus advertiu sobre aqueles que poderiam destruir o corpo e a alma. Em Mateus 10 ele disse: e não temais os que mataram o corpo, mas não podem matar a alma, mas temem aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Você tem um corpo, mas vivendo dentro de você está sua alma, seu espírito. Essa é a parte de você que viverá para sempre. A parte de você que se lembra e a parte de você que sente. A parte de você que é o verdadeiro você viverá para sempre. E Jesus disse: teme aquele que pode destruir tanto o corpo como a alma. Esse é o diabo. Porque o inferno não foi criado para você, mas para o diabo e seus anjos. E se você persiste em se curvar às imagens deste mundo e rejeitar o Deus verdadeiro e vivo em sua vida, então você vai seguir o diabo para o inferno. Agora, desobedecer aos mandamentos de Deus é chamado morte espiritual e eterna. Agora, estes 3 hebreus não se curvam, eles se levantaram. Eles foram os únicos dos milhares que estavam lá, das diferentes línguas e das nações e das origens étnicas de todo o mundo daquele dia, que vieram se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Eles ficaram rígidos assim como trevas. Eles não se curvavam. E é claro que foi imediatamente relatado ao imperador. Agora, os alternativos antes deles poderiam ter tomado uma rota alternativa. Primeiro, poderiam ter se curvado e evitar problemas. Isso teria comprometido tudo em que acreditavam. Poderiam ter racionalizado e dito: é nosso dever obedecer ao rei. E esse é nosso primeiro dever. Mas eles tinham uma lei superior. Eles tinham os 10 mandamentos. Eles tinham Deus. E segundo, eles poderiam ter dito: é apenas uma questão de forma. Afinal, religião é uma questão do coração. Deus sabe que interiormente somos fiéis a Ele, mesmo que exteriormente nos curvaremos à imagem. Ou poderiam ter ficado dentro de casa naquele dia. Isso seria covarde.
Eles tiveram a oportunidade de testemunhar para milhares naquele dia e aproveitaram a oportunidade de fazer isso. Jesus disse: aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. A Bíblia diz: se os pecadores te sedutarem, não consente, não siga a multidão para fazer o mal. Então eles poderiam ter dito: estamos longe de casa, Deus não espera que vivamos como vivíamos em Jerusalém. Quem saberá? Quem nos verá? Ou poderiam ter dito que estavam sob obrigação para com o rei, e eram. Ele foi muito bom para eles. Ou poderiam ter se recusado a se curvar, o que fizeram. Eles se recusaram a se curvar. Escolha hoje a quem vocês servirão, diz a Escritura. A quem você vai servir? O Deus verdadeiro e vivo? Ou você vai servir a estas coisas que o diabo traz em seu caminho? As imagens que ele coloca para você se curvar, para você se entregar. A decisão não poderia ser adiada. Eles tiveram que tomar uma decisão. Então, quando os arautos a anunciaram, quando o anúncio foi feito, eles tiveram que tomar uma decisão. Assim como alguns de vocês terão que tomar uma decisão hoje à noite. Você não pode adiar. Aquele que endureceu seu coração, sendo muitas vezes reprovado, de repente será cortado fora. E isso sem remédio. Deus diz: meu espírito não sempre lutará com o homem. Chega um ponto além do qual você pode ir e que é muito difícil retornar. E hoje à noite, para muitos de vocês, esta é a noite da decisão. É sim ou não. Você diz: bem, pode ser talvez. Alguns de vocês tentarão andar em cima da cerca e viver em ambos os mundos, mas Deus não permite isso. Jesus não se comprometerá com você. Ele não fará isso mais fácil para você. Ele não rebaixará seus padrões. Se ele tivesse baixado seus padrões, ele não teria ido à cruz. Mas ele foi à cruz e ele morreu e ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Ele ressuscitou novamente dos mortos. Ele está voltando para governar este mundo algum dia. O plano do Evangelho está todo definido e Deus diz que você tem que se arrepender. Você tem que recebê-lo pela fé. Você tem que aceitar meu filho em seu coração como Senhor e Salvador e deixá-lo governar sua vida se você quiser entrar no meu reino. Sim, eles se recusam a se curvar ao diabo e ceder ao diabo. E se isso custa alguns prazeres para salvar sua alma, não seria melhor ser lançado na fornalha arde aqui do que ter corpo e alma lançados no inferno para sempre? E quando sua aprovação chegar, e ela vai chegar, se você for um verdadeiro cristão nascido de novo, se você estiver seguindo a Cristo, você será testado, tentado e abrangido como nunca foi antes. Quando chegar, haja a luz da eternidade. Não julgue a situação pela ameaça do rei ou pelo calor da fornalha ardente e arde, mas pelo Deus eterno e pela vida eterna que vô-lo espera. Não deixe que a música deste mundo o fascine. Não deixe que as batidas de tambor te façam marchar para as batidas de tambor deste mundo. Marcham para outra batida de tambor que o mundo não pode ouvir, a batida de tambor do céu. Marcha pelos passos ordenados pelo Espírito Santo e estabelecidos pelo exemplo de Jesus Cristo. E se você quiser fazer esse compromisso, você que está assistindo à televisão, você verá um número de telefone lá. Pegue seu telefone e ligue para esse número. Alguém está lá esperando para falar com você, para ajudá-lo, para fazer esse compromisso e essa decisão agora mesmo. Alguns de vocês estão sentindo as pressões. Alguns de vocês estão passando por provações, tribulações e tentações que são grandes demais para você e você precisa de ajuda. Você precisa de oração. Há alguém lá que vai orar por você. E se você discar e estiver ocupado, ligue de volta várias vezes. Eles estarão lá a noite toda. Esses jovens corajosos morreram à ira do tirano enfuriado. E porque viram aquele que é invisível e respeitaram a recompensa da recompensa, eles creram. Mas o rei deu-lhes outra chance. Agora, depois que esta vida acabar, a Bíblia não promete que você terá outra chance. Em nenhum lugar na Bíblia encontro onde você terá uma segunda chance. No momento em que você morrer, é isso. Mas o rei deu-lhes outra chance. Ele deu-lhes outra oportunidade. E eles responderam, resposta tremenda. Ó Nabucodonosor, eles disseram, não temos cuidado em responder-te nesta questão. Se for assim que nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente. E arde, então ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, seja conhecido por ti, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tens disposto. Eles não sabiam que Deus os livraria.
Eles não se encolhem e disseram: nós te imploramos, por favor, Nabucodonosor, não nos jogue dentro. Sua majestade, não faça isso. Pense bem, Senhor. Não podemos desobedecer a Deus, mas também não queremos desobedecer a você. E eles não disseram: vamos ter uma consulta e chegar a um acordo. E eles entraram nesta fornalha terrível, e os homens que os jogaram foram queimados. Era o quente que estava. Eles disseram a Deus: seja feita a tua vontade. E Deus diz: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Foi somente depois de sua decisão, eles tomaram uma decisão. Depois de tomarem sua decisão, foi então que Deus intervirou e livrou. Ele diz: eis que estou convosco sempre. E quando você tem problemas e dificuldades, ele diz: minha graça é suficiente para você. E então, o rei olhou para a fornalha, afastado-se o máximo que poderia para não ser queimado. Ele olhou para dentro e ficou espantado com o que viu. O que ele viu? Ele disse: vejo 4 homens, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. 3 homens foram jogados. Eles não deveriam ser nada além de uma batata frita. Eles foram amarrados. Mas ele vê 4 homens, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Deus tinha enviado seu anjo para lá, ou foi o próprio Filho de Deus que tinha vindo? Deus está com seu povo na fornalha ardente. Ele está com seu povo em tempos de tentação, problemas e provações. Nada nos separará do amor de Deus, dizem as Escrituras. Eles não têm mal. O Senhor te preservará, Ele preservará a tua alma, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E quem é que vos fazerá o dano, se fores seguidores do que é bem? A maneira como eles entraram na fornalha de fogo, calmos, controlados, alegres, Cristo estava com eles, Deus estava com eles. Suas laços se desfaviram. E quando o rei ordenou que os tiram para fora, eles saíram eretos como uma vara com a cabeça elevada. Nem um fio de cabelo deles foi chamado. Suas roupas, eles entraram completamente vestidos. Suas roupas nem tinham cheiro de fumaça nelas. E o rei se prostrou diante deles. E ele disse: o vosso Deus é o Deus verdadeiro e vivo. E ele ordenou todos os sábios e os dizedores do sul e os caldeus jogados naquela fornalha. E então ele ordenou àquela grande multidão de todo o mundo que se curvasse ao Deus verdadeiro e vivo. E ele destruiu a imagem que ele tinha construído. E isso mudou a Babilônia, porque 3 jovens ousaram ficar sozinhos, ousaram morrer. Ouse encarar a morte e dizer: eu acredito. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele estava diante da cruz. A cruz seria no dia seguinte. E naquela noite, no Getsemane, ele se ajoelhou com seus discípulos e orou a noite toda. E ele varou gotas de sangue. E ele disse: Senhor, ao seu Pai, meu Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se não há outra forma de salvar a raça humana, se não há outra forma de salvar Bill, Jim, Suzy e Mary, lá em 1983, eu irei para a cruz. Eles merecem a morte. Eles quebraram a lei. Eles merecem julgamento e merecem o inferno. Mas se você quiser, e se for sua vontade, eu vou levar o inferno e o julgamento deles no lugar deles. Então ele saiu. No dia seguinte, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Aqui estava ele, o Filho de Deus, com 72 mil anjos, com serras desenhadas prontos para vir e entregá-lo, e varrendo todo este planeta para fora da existência. Ele disse: não, eu os amo. E então ele levou a cruz nas costas e cambaleou, depois que o bateram e suas costas estavam sangrando. E eles puxaram sua barba e seu rosto estava sangrando, e eles o levaram para o monte do Gólgota, e lá colocaram um espinho em cada mão, e um espinho nos seus pés, e uma lança no seu lado. E ele ficou pendurado na cruz, no diante de uma multidão de pessoas gritando com ele. E ele permaneceu lá por você e por mim. Ele levou tudo sozinho na cruz por você,
para que você pudesse ter vida eterna. Ele aceitou a fornalha do inferno por você, para que você possa ser perdoado de seus pecados e quando morrer, vá para o céu e tenha paz e alegria aqui e agora, e tenha Cristo com você através do Espírito Santo, agora todos os dias. Você não precisa viver um minuto sozinho. Cada problema, cada dificuldade que você enfrentar, Ele está lá, Ele te ajuda. Ao decidir com quem você vai se casar, ou qual será sua vocação, ou qual será sua vida, ou ajudá-lo nos estudos, ou ajudá-lo nos seus relacionamentos com outras pessoas. Ele está lá para ajudar a aliviar seus fardos, aqui e agora. Isso é além da vida que vem. Ele dá tanto a vida aqui e agora, como a vida que vem, e é tudo seu. Se você colocar sua fé e confiança nele, você diz, bem, o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Quantos de vocês aqui hoje à noite poderiam me dizer o que é arrependimento? Você acha que realmente conhece Cristo, não é? Você vai à igreja, foi batizado, foi à escola dominical, mas você provavelmente nem sabe o que é arrependimento. Arrependimento significa mudança. A mudança da sua mente, a mudança do seu modo de viver. Se quando você veio a Cristo, sua vida não mudou dramaticamente ao longo de um período de tempo, então, há algo errado com essa decisão. Se você tem dúvidas em seu coração ou mente de que está pronto para encontrar Deus agora mesmo, é melhor resolver isso hoje à noite. E recomende sua vida a Cristo e diga, Senhor, eu preciso de você. Eu era o líder dos jovens na minha igreja, mas eu realmente não conhecia Cristo de uma forma pessoal. E uma noite eu o encontrei, ele me encontrou e mudou minha vida completamente. E era um Billy Graham totalmente diferente daquele que simplesmente ia à igreja e liderava jovens e disse aos anciãos da igreja que eu acreditava em todo o catecismo e acreditava em todas essas coisas. Eu acreditava neles com a minha cabeça, mas não meu coração. Minha vontade não foi entregue à vontade de Cristo. E então a segunda coisa é pela fé que você o recebe. A palavra fé significa compromisso. Nós ouvimos essa palavra hoje à noite, compromisso. Isso significa que você se entrega totalmente pelo resto da sua vida a Jesus Cristo, não somente como Salvador, mas como Senhor. Você entrega sua vida pessoal, seu corpo, sua mente, tudo a Ele. E então, em terceiro lugar, você está disposto a obedeções, segui-lo e servi-lo. 3 coisas: arrependa-se e creia. E a palavra creia é onde tropeçamos, porque cremos com nossas mentes. Mas estou falando sobre creia com tudo o que você tem. Entregue tudo a Ele. E então, obedecer-lhe. Custe o que custar. O mundo ou a fornalha, qual será? Porque há um julgamento por vir. E se você tomar essa decisão hoje à noite, vou pedir que se levanta do seu assento. Nós vimos várias centenas todas as noites fazer o que vou pedir que você faça. Vou pedir que se levanta do seu assento e vem e fica na frente da plataforma. E diz ao chegar simbolicamente, eu me arrependo do pecado. Eu recebo a Cristo da melhor forma que sei. Eu o seguirei com sua ajuda. Vou pedir que você venha e fique aqui e depois que você chegar, vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você e nós lhe daremos alguma literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. É um compromisso vitalício com Jesus Cristo. Rápido, venha, nós vamos esperar.